Olá! Vamos hoje finalizar o 5º capítulo, Criação e Queda do Homem, com a leitura de hoje. Começa com uma pergunta: e depois de Adão? Certa vez, um homem passeava por uma pedreira abandonada. Distraído, aproximou-se demasiado da beira de um poço que se tinha formado lá e caiu de cabeça na água. Tentou sair, mas as paredes eram tão lisas e verticais que não conseguia encontrar um ponto onde apoiar a mão ou o pé. Era bom nadador, mas sem dúvida ter-se-ia afogado por cansaço se o transeunte não o tivesse visto em apuros e o tivesse resgatado por uma corda. Já fora, sentou-se para esvaziar os sapatos de água enquanto filosofava um pouco. É surpreendente ver quanto me custou sair dali e o pouco que me custou entrar. A historieta ilustra bastante bem a infeliz condição humana depois de Adão. Sabemos que quanto maior é a dignidade de uma pessoa, mais séria é uma injúria que se cometa contra ela. Se alguém atira um tomate podre ao seu vizinho, certamente não sofrerá mais consequências que um olho roxo, mas se lhe arremessa contra o presidente de um grande país, será apanhado num instante pelos agentes federais e deixará de aparecer na sua casa por um bom tempo. Fica claro, pois, que a gravidade de uma ofensa depende até certo ponto da dignidade do ofendido. Sendo ilimitada a dignidade de Deus, ele é o ser infinitamente perfeito, qualquer ofensa contra ele terá uma malícia infinita, será um mal sem medida. Foi por isso que o pecado de Adão deixou a humanidade numa situação semelhante à do homem no poço. Ali no fundo estávamos nós, sem possibilidade de sair por nossos próprios meios. Tudo o que o homem pôde fazer tem um valor finito e mensurável. Se o maior dos santos desse a sua vida em reparação pelo pecado, o valor do seu sacrifício continuaria a ser limitado. Também é claro que se todos os componentes do gênero humano, desde Adão até o último homem sobre a terra, oferecessem as suas vidas em pagamento da dívida contraída com Deus pela humanidade, o pagamento seria insuficiente. Está fora do alcance do homem fazer algo de valor infinito. O nosso destino, após o pecado de Adão, seria irremissível se ninguém tivesse vindo lançar-nos uma corda. O próprio Deus tem que resolver esse dilema. O dilema era que, como somente Deus é infinito, somente Ele era capaz de ato de reparação de valor infinito pela infinita malícia do pecado. Mas quem fosse pagar pelo pecado do homem deveria ser humano, se realmente tinha de arcar com os nossos pecados, se de verdade ia ser o nosso representante. A solução que Deus escolheu já é para nós uma velha história, mas nunca será uma história trilhada ou mortiça. O homem de fé que nunca acaba de admirar-se com o infinito amor e a infinita misericórdia que Deus nos mostrou ao decretar desde toda a eternidade que o seu próprio Filho divino viesse a este mundo, assumindo uma natureza humana como a nossa, para pagar o preço devido de nossos pecados. Sendo verdadeiro homem como nós, o Redentor poderia representar-nos e agir realmente por nós. Sendo também verdadeiro Deus, a mais insignificante de suas ações teria um valor infinito, suficiente para reparar todos os pecados cometidos ou que viriam a se cometer. Precisamente no início da história do homem, quando expulsou Adão e Eva do jardim do Éden, Deus disse a Satanás: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Ela te esmagará a cabeça, e tu em vão te revolverás contra o seu calcanhar. Muitos séculos tiveram que transcorrer até que o Filho de Maria, Jesus Cristo, esmagasse a cabeça da serpente. Mas o raio de esperança da promessa brilharia constantemente como uma luz distante nas trevas. Contudo, a história não terminou depois que Adão pecou e o Cristo, o segundo Adão, reparou seu pecado. A morte de Cristo na cruz não significou que a partir de então o homem seria necessariamente bom. A reparação de Cristo não arrebatou a liberdade da vontade humana. Se temos de poder provar nosso amor a Deus pela obediência, temos de conservar a liberdade de escolha que essa obediência requer. De novo, se temos de poder provar o nosso amor a Deus pela obediência,
temos de conservar a liberdade de escolha que essa obediência requer. Além do pecado original, a cuja sombra nascemos, temos que enfrentar outro tipo de pecado, o que nós mesmos cometemos. Este pecado, que não herdamos de Adão, mas que é nosso, chama-se pecado atual. O pecado atual pode ser mortal ou venial, segundo o seu grau de malícia. Sabemos que há graus de gravidade na desobediência. Quando um filho desobedece a seus pais em pequenas coisas ou é indelicado com eles, não é necessariamente por falta de amor por eles. O seu amor pode ser menos perfeito, mas existe. Não obstante, se esse filho lhes desobedece deliberadamente em assuntos de grave importância, em coisas que os firam e aflijam gravemente, há bons motivos para concluir que não os ama, ou pelo menos que se ama a si mesmo mais do que a eles. O mesmo ocorre nas nossas relações com Deus. Se desobedecemos a Deus em matérias de menor importância, isso não implica necessariamente que lhe neguemos o nosso amor. Esse ato de desobediência é matéria não grave, é o pecado venial. Por exemplo, se dizemos uma mentira que não prejudica ninguém, tipo, onde você esteve à noite? Eu fui visitar um amigo, quando na realidade eu fiquei em casa vendo televisão, cometemos um pecado venial. Mesmo em matéria grave, o meu pecado pode ser venial se tiver havido ignorância ou falta de conhecimento pleno. Por exemplo, é pecado mortal mentir sob juramento. Mas se eu penso que o perjúrio é um pecado venial e o cometo, para mim isso será um pecado venial. Ou se eu juro falsamente porque a pergunta me colheu de surpresa e me sobressaltou, a falta de reflexão suficiente, ou porque o medo às consequências diminuiu minha liberdade de opção, falta de conhecimento pleno, eu teria cometido também o pecado venial. Em todos esses casos, podemos ver que a falta de malícia de um desprezo por Deus consciente e liberado. Podemos ver que falta a malícia de um desprezo por Deus consciente e deliberado. Em nenhum deles se evidencia a ausência de amor a Deus. Estes pecados se chamam veniais, que em latim significa perdão. Deus perdoa prontamente os pecados veniais, mesmo que não se recorra ao sacramento da penitência. Um sincero ato de contrição e o propósito de emenda bastam para o seu perdão. Veja bem, o arrependimento sincero é o ato de contrição e o propósito de emenda, ou seja, de não repetir esses pecados. Mas isto não implica que o pecado venial seja de pouca importância. Qualquer pecado é, ao menos, uma falha parcial no amor, um ato de ingratidão para com Deus, que nos ama tanto. Em toda a criação, não há mal maior do que um pecado venial, à exceção do pecado mortal. O pecado venial não é, de maneira nenhuma, uma fraqueza inócua. Cada um deles acarreta um castigo aqui ou no purgatório. Cada pecado venial diminui um pouco o amor de Deus em nosso coração e debilita a nossa resistência às tentações. A gente vai ficando mais fraco às tentações. Por numerosos que sejam os pecados veniais, a sua soma nunca acaba por resultar num pecado mortal, porque o número não modifica a espécie do pecado, embora o acúmulo de matéria de muitos pecados veniais possa sim chegar a ser mortal. Em qualquer caso, dar habitualmente pouca atenção ao pecado venial abre a porta ao pecado mortal. Se vamos dizendo sim a pequenas infidelidades, acabaremos dizendo sim à tentação grande quando esta aparecer. Quem ama sinceramente a Deus tem um propósito habitual de evitar todo pecado deliberado, seja ele venial ou mortal. Também é conveniente sublinhar que, assim como um pecado objetivamente mortal pode ser subjetivamente venial, devido às especiais condições de ignorância ou à falta de plena consciência, um pecado que à primeira vista parece venial pode tornar-se mortal em circunstâncias especiais. Por exemplo, se eu penso que é pecado mortal roubar algumas moedas e apesar disso as roubo, para mim vai ser um pecado mortal. Ou se eu tiro essa pequena quantia de um cego vendedor de jornais correndo o risco de prejudicar o meu bom nome ou da minha família, esta potencialidade de mal que tem o meu ato converte em pecado mortal. Ou se continuo a roubar pequenas quantias até atingir uma soma considerável, digamos, o salário de um dia daquela pessoa, o meu pecado também será mortal. Lembremos-nos, porém, de que, se queremos obedecer em tudo a Deus, não temos motivo para nos preocuparmos com estas coisas,
Porque se nós queremos obedecer a Deus, livre do pecado estaremos. Queremos agradar a Deus, não vamos pecar. Então a gente não tem que se preocupar com nada disso. Nosso caminho pode ser o céu. Até a próxima.